pessoal, hoje na oficina nós vamos falar do novo Ben-Hur. Que no caso, tipo, a crítica já meteu o malho, mas enfim, nesse caso a gente discorda um pouco. Porque, vamos lá, resumindo o plot, Ben-Hur no caso tem uma amizade com Messala, que é o irmão adotivo, que tem uns problemas de infância e tal, que quer buscar assim uma glorificação pra si mesmo, sabe? Quer ter orgulho, tipo, uau, eu sou o cara. E durante um certo evento no filme, ele trai a sua família adotiva, trazendo o desejo de vingança de Ben-Hur, que no caso é um dos temas principais do filme, né? De como uma amizade consegue se transformar numa inimizade mortal, uma história de vingança. Uma ganância. Total. Enfim, no caso, o filme, tipo, tá muito bom. Lembrando que em 59 o Ben-Hur original, no caso, ganhou 11 Oscars, tipo, uma marca que quase não foi batida desde então. No caso, só Titanic e O Senhor dos Anéis Retorno do Rei conseguiram, ou seja, não é qualquer filme que consegue fazer isso. Sem contar que antigamente não tinha tantas categorias como tem hoje em dia, né? Uhum. De melhor figurino, isso e aquilo. Enfim, melhores efeitos especiais. E falando em efeitos especiais, enfim, naquela época, cara, tipo, muita coisa não podia ser feita. Ou seja, um valor enorme é dado, sabe? A todos aqueles cavalos de verdade, aos atores mesmo, os locais. Nossa, cara. Tá aí o porquê do mérito, né? De classificar um filme como clássico. Porque não é à toa que são clássicos. Tanto é que, por exemplo, uma cena hoje que você faz em CG, antigamente não tinha esses recursos todos de CG. Então era tudo no puro talento mesmo, na pura filmagem. Era um desafio muito maior. No caso, tipo, o mesmo efeito de antigamente, o mesmo efeito que você faz hoje com CG numa boa, antigamente tinha que ser feito com cabos, com as pessoas mesmo, dublês. Ou seja, tipo, um risco muito maior antigamente. Muito maior. Mas mesmo assim, o efeito é praticamente, tipo, surpreendente, sabe? Quando a gente vê algo realmente acontecendo. Bom, essa readaptação ela foi bem bacana. Digo assim que 95% do filme foi bom. Eu só gostei muito da questão do final. Que eles meio que romantizaram o final, trocaram o foco. Porque Jesus é uma aparição icônica do Ben-Hur, né? Só que lá na versão clássica de 59, nem o rosto do Jesus aparecia. Até mesmo porque a temática do filme não era um filme religioso, não era um filme bíblico. Então essa questão do Jesus não aparecer era bom por isso. Ficou, digamos que nesse sentido, eu gostei bem mais do clássico. Judah, let me explain something to you. The Emperor is watching us. Recomendo quem vai assistir esse, tente assistir o clássico, assista depois, enfim. São 3 horas de filme, até mais, né? Mas vale a pena, até pra você entender referência e tudo isso. O Rodrigo Santoro, que interpreta esse Jesus agora, na adaptação, ele aparece muito, ele é uma aparição muito constante. E isso ficou ruim pelo fato de a gente... Aliás, pra muitas pessoas, é claro, que não assistiram a outra, estão assistindo de primeira vez, não vão saber qual é a temática do filme. Trocou o foco, elas vão achar que é realmente filme bíblico. Assim como muitas críticas compararam aos 10 Mandamentos esse filme. Não. No caso, esse não foi feito só pra lucrar, não. Não. No caso, o filme realmente queria dar alguma coisa de volta. Porque no caso, o Ben-Hur anteriormente não foi feito pra ser um filme bíblico. Não, era só uma referência que passava na mesma época. No caso, é uma história que tem um foco. No caso, tipo, os 10 Mandamentos é só pegar uma novela, fizeram um zip e tipo, vai. Compilaram. Dá dinheiro. E, pô, 10 Mandamentos, não tem nem como comparar uma produção hollywoodiana. Ah, tá, não é questão de desmerecer indústria brasileira, como muitos falam, não. A questão é que lá em Hollywood, pelo menos grande parte dos filmes são feitos para estimular o teu senso crítico, né? Pelo menos te põe para pensar sobre determinado assunto. Não tem esse merchan tão apelativo, que nem foi no caso do Êxodo, né? Deuses e Reis. É um filme que passava em torno de Moisés, foi um filme bíblico, teoricamente, mas não foi aquela questão apelativa. Foi um filme que te colocava
pra realmente repensar, tipo, o que tá escrito. Eu achei o filme muito bom pensando por esse lado. Lá, comparando esse filme até mesmo ao próprio Dez Mandamentos, Dez Mandamentos não propõe essa linha de raciocínio, de questionamento, que eu acho que isso é péssimo. Eu acho que é até obrigação dos veículos de comunicação, dos meios de arte, estimularem o teu pensamento, estimularem o teu senso crítico. E não é o que acontece, né? Então não tem nem como comparar uma novela desse porte com um filme com um intuito completamente diferente. Por isso que eu não gostei muito desse final do Ben-Hur, ficou algo meio vago, que as pessoas que... É óbvio que muita gente não assistiu o clássico e nem vai assistir, né? Estão achando que é até lançamento, e elas vão levar isso realmente por um lado que não tem que ser levado. Mas enfim, fora isso, creio que foi um filme, uma adaptação que realmente valeu a pena, né? Os efeitos foram pontos positivos. Mas, é claro, com algumas pequenas falhas, algumas modificações, né? Por exemplo, a questão de como essa treta toda vai acontecer foi mudada completamente. Mas, fora isso, eu achei bem fiel, achei que interessante. Observação, tipo, essa inclusão do Jesus, como ela parece um pouco desnecessária, porque, pra falar a verdade, ele só apareceu pouco no original, porque no original são mais de 3 horas de filme. É. No caso, esse aí só tem 2, ou seja, algumas cenas ficaram um pouco curtas. Por exemplo, você acha que você precisa de, sei lá, mais uns 2 minutinhos pra você sentir o feeling daquela cena, mas ele já passa pra outra, porque são muitos fatos que se sucedem. No caso, eles tentaram fazer isso num filme normal de 2 horas, mas enfim, mesmo assim, cada cena tem o seu efeito. Mas enfim, muitas coisas têm que ser resumidas ou encaixadas de outra forma pra que a narrativa funcione corretamente, senão vira Esquadrão Suicida. É. Porque a narrativa fica toda quebrada, não funciona. Mas não, eles conseguiram fazer isso funcionar, realmente. Sim, mesmo tendo alguns flashbacks assim, ou quando alguém tá contando alguma história, etc. No caso, funciona perfeitamente nesse filme. No caso, os atores foram muito bons. Jack Huston. Morgan Freeman também tava fazendo o papel de um árabe, né? Que era cheio de dinheiro, que, enfim, ajudou muito ele. Eu achei legal a situação do Morgan Freeman. Morgan Freeman tem uma pegada forte, né? Todo filme que ele participa, a gente sente a essência do ator. Eu acho isso interessante. E foi legal, foi bem passado. E não adianta comparar os atuais com os anteriores, porque afinal são outros tipos, sabe? Por exemplo, no Ben-Hur, por exemplo, nesse aí eles tiveram até um foco maior no Messala, que no caso a gente não tem no Ben-Hur anterior. No caso a gente vê a vingança do Ben-Hur se aproximando a cavalo, sabe? Tipo, vendo cada coisa assim, transformando ele, aqueles plot twists assim, tipo, caraca! Bem mais visceral, né? Tá aí um ponto real que eu também achei que foi melhor no anterior. Help me. You! I said no water for him! Filme muito mais dramático, muito mais específico pra que veio, né? Rolou em torno da história dele, passou aquela mensagem, aquela lição de moral super bacana. Nesse ficou um pouco distorcido, mas também ficou legal. A questão do drama do anterior foi algo bem visceral mesmo, bem forte. E nesse foi um pouco cortado, porque deram uma romantizada no filme. E como é que ficou a famosa cena das bigas, que no caso, no trailer, é o que todo mundo vê praticamente. No caso, é a cena. Tipo, é aí que você vê o respeito ao Ben-Hur de antigamente, ou de 59. Bem fiel.
Porque, tipo, caraca, eles conseguiram fazer algo, tipo, bem parecido, sabe? Tipo, areia, chão, sangue, cavalo pisando em cima, gente moendo, sabe? A arena realmente sem lei, cara, tipo, chicoteada, batendo no outro, quebrando, sabe? Ou seja, só que dessa vez com CG, mas mesmo assim, tipo, eu achei que não teve grande influência, porque afinal o efeito é causar o mesmo efeito do que aquela cena anterior, em 59, causou no seu público. E no caso é o mesmo que causou na gente agora, porque a gente ficou na maior agonia, sabe? Tipo, a gente vendo lá Messala lá na frente, Ben-Hur, sabe? Tipo, todo mundo tentando sabotar um ao outro ali. Cara, muito mortal aquilo. Ou seja, ficou visceral, ficou sensacional. Vai fazer você vibrar assim no cinema, ainda mais se você não sabe o desfecho da coisa. Você vai ficar, meu Deus, mesmo vai morrer. Caraca. Mas enfim, tipo, a gente não pode falar o que acontece, senão é spoiler. E posso dizer que é diferente do original, ainda bem. Porque na final, esse mesmo sendo novo, ela ainda tem algumas novidades pra quem viu o Ben-Hur de antigamente. In the arena, there is no law. Racing is a blood sport. If you lose, you die. Should have stayed away. You should have killed me. I will. Bom, e não adianta ficar comparando os atores antigos com os novos, porque afinal, tipo, eles são 100% diferentes. Podem ser o mesmo personagem, mas vocês não vão querer a mesma atuação, porque afinal, antigamente tinha muito mais fala, muito mais tempo pra se desenvolver. No caso... É um teatro filmado, né? Sim, já hoje em dia, tipo, a gente não tem esse tempo, por exemplo. A pessoa... Tanto é que era dividido em atos, né? Sim. Em 1959. Tinha um interlúdio, né, que era o tempo pra pessoa entrar no cinema, tinha uma pausa no meio pra você poder comprar alguma coisa, esvaziar. Era muito teatral mesmo. Hoje em dia, com essa evolução do cinema, já é algo mais objetivo. Hoje em dia já não tem isso. Tem gente que já fica, filme mais de 1h30, não quero assistir não. Mas enfim, no caso, esse vale muito a pena. Tipo, o anterior, tipo, veja, sei lá, de hora em hora, sabe? Mas assista porque vale a pena. No caso, a atuação do Jack Houston, né, ele é um pouco diferente, porque aquele Ben-Hur era um pouco mais imposto, sabe? Um troço mais perfeitinho, né? No caso, tipo, ele era um pouco aquele sex symbol da época, até aquela voz um pouco mais robótica, assim, mais imposta. Já no caso, o Jack Houston, ele é um pouco mais sentimental, realmente, sabe? Um Ben-Hur que é bem sensitivo, sabe? Tipo, você vê, assim, nos olhos dele a vingança, sabe? Sim. A tristeza, que no caso, tipo, são emoções, assim, as emoções que mais afloram nele, assim, com o passar do filme. No caso, tem até o Messala em si, tipo, no caso a gente vê muito mais dele nessa nova adaptação do que no anterior. Porque no caso é tipo... Foi abortada a origem dele, coisa que não teve no outro. Sim, no caso, no outro ele é só um filho da puta mesmo, sabe? Tipo, apenas isso. Nesse caso vai um pouco mais a fundo. E o final realmente foi o que arruinou um pouco. Porque, pra quem nunca assistiu, vai achar que é um filme tipicamente bíblico. E pra quem assistiu o outro, vai notar essa romantizada que deram, principalmente da relação deles dois no final. Foi legal por um lado? Foi, porque abordou mais também essa questão do Messala, abordou não muito o que motivou ele, né? Só foi uma motivação rala, foi algo até que você se pergunta, sério, foi por isso que ele fez isso? Mas por outro lado é legal, porque assim como no outro passa aquela lição de moral, passa aquela historinha legal, contente, mas no outro foi mais convincente, foi um filme que realmente veio mais pra falar por que ele veio. Passou aquela questão, como eu falei, do Jesus, que era só uma referência, até pra mostrar a época em que aquilo passou. E também Jesus inspira o Ben-Hur lá na versão de 59, mas o Santoro como Jesus nessa versão parece que inspirou muito. E o que foi esse fato que deixou um filme mais romantizado, um filme mais voltado para o público religioso. E na verdade a ideia central do filme não é essa, né? Sem contar que esse final ele atrapalha um pouco essa coisa da jornada do herói, né? Porque no caso, o herói aprende conforme ele faz as coisas erradas. No caso, na versão original, o Ben-Hur aprende, assim, muito com uma determinada ocasião, um acontecimento que no caso... Trágico. Exato.
que no caso ele não é mais reparável, ou seja, tipo, ele vai ter que conviver com aquilo pra sempre, sabe? Ou seja, Daí ele muda, né? ou seja, ele amadurece, ele cresce. No caso, esse Ben-Hur não teve essa oportunidade de poder fazer aquilo. Tanto é que esse amadurecimento do Ben-Hur foi pelo um fato trágico, né, que acontece durante o filme. E nesse foi exatamente só pelo contato dele com o Santoro, com Jesus. Ou seja, mais indício de que foi um filme apontado para a religião. Bom, tem pessoas que na internet falaram que deveria haver uma lei contra remakes. Bom, eu não concordo com isso, porque afinal, tipo, uma história... Eu gosto de ver as histórias recontadas. Tudo bem, algumas vezes elas não são tão eficientes como o anterior, como o clássico, por exemplo, Robocop. Tipo, o Robocop de 80, cara, é insubstituível. Não importa quantas versões dele você faça, não vai ter outra assim que seja a mesma coisa. Mas enfim, o bom é que algumas vezes pode dar uma revitalizada, como por exemplo Caça-Fantasmas, que no caso deu uma revitalizada legal, porque muita gente nem sequer sabia da existência de Caça-Fantasma. Como eu sei que muita gente também nunca ouviu falar de Ben-Hur, sabe? E vai continuar sem saber. E talvez continue sem saber. Mas enfim, tipo, é um filme que vale a pena, porque tem um elenco convincente, ignorem as cenas que são um pouquinho curtas, mas enfim, porque é uma história muito grande a ser desenvolvida. No caso, a atuação tá legal. Tá. Tipo, não tá tão teatral assim, tipo, fulano, etc. Mas enfim, tipo, tá convincente, tá legal. Os efeitos especiais, a cena de brigas e a parte do navio resume tudo. Tem CG? Tem CG. Mas... a questão da trajetória do Ben-Hur foi algo muito, muito bem explorado também, né? Eu achei até que nesse filme foi mais explorado que no outro. A questão da vida dele, né? Teve muito mais essa questão dramática. Mas como um todo, o filme mais dramático foi o de 59. Por causa do desfecho também, por causa das cenas que ocorrem. Parece que nesse algumas coisas foram censuradas. Não sei se foi pela questão do tempo, né? Que teve que ser algo mais rápido. Ou se foi realmente por essa questão da mudança de foco. Não sei se foi proposital, não sei se foi ocasional. Mas que mudou um pouco, o foco mudou. E essa história de como é contado, que o Ben-Hur passou, foi também algo bem visceral nesse. Eu acho que o CG ajudou muito nesse ponto. A questão lá do navio e tal. Que ele foi escravo durante alguns anos. Foi muito bem explorado e convincente. Realmente, dessa versão foi até melhor, uma questão bem mais explorada do que no outro. Ou seja, uns pontos pra esse, uns pontos pro antigo, mas ambos muito bons. Ambos muito bons. No caso, vale a pena conferir o de 59, caso você tenha paciência pra assistir, porque afinal, eu sei que muita gente hoje em dia não tem, mas no caso, pode conferir esse novo no cinema também, que não está ruim, está muito bom. Poderia ser melhor se o final não fosse tão romantizado. Sim. O que estragou foi o final. Exato. Mas não estragou tudo, estragou, sei lá, 10%. Facilmente. Aí no caso, efeitos, ok. Atuação, ok. Tudo ok. Cenário, tudo bom. O filme foi muito bom. Só no final que foi aquela... uma decepcionada básica. Mas enfim, nada que atrapalhe o filme como um todo. Sim. Então, se você procura uma ação, uma história de vingança... uma lição de moral... Ben-Hur é o seu filme, tipo, tanto de 59 como de 2016. Então, a nossa nota para o filme é praticamente um 8, ou 4 estrelas de 5, porque afinal, tipo, tirando o final, eu não tenho no que botar defeito no resto do filme. Foi um filme de ação muito legal, bem legal mesmo. Então, se você procura, tipo, ação, filme épico... Então, atuações boas, ambientadas durante o período da Bíblia e divertido. E que não foque tanto na Bíblia. Com vingança, direito à vingança, jornada e etc. Ben-Hur, 2016 ou 1959 é o seu filme. Esse foi o Oficina de hoje. E vale a pena conferir. Se tiver tempo, assista o clássico. Então, essa foi a Oficina de hoje. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha e até a próxima!